Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Gabriel, Letícia, Maria Clara, Maria Fernanda, Nathalie, Paula. Bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, olha só, estamos sendo gravados oficialmente, né? Bom dia, Gabriel. Nicole chegando agora. Então, hoje é o nosso último dia antes da avaliação e eu acredito que também é o nosso, digamos que para quem não fica em recuperação, acredito eu, não sei como é que vai funcionar, né? Mas seria oficialmente nosso último dia de aula, né? Porque depois de hoje temos apenas as nossas recuperações, ok? Então hoje é o nosso último dia oficial, digamos assim. Semana que vem nós teremos a avaliação, né? Essa semana ainda, né? Temos avaliação quinta e sexta. Se eu não me engano, a nossa avaliação é na sexta-feira, não é isso, pessoal? Eu estou enganado, não lembro agora. Na sexta-feira a nossa avaliação? É isso? Vou até dar uma olhadinha aqui, que tem no, como é que se diz, o grupo de vocês, né? O enviado calendário de provas. Eu tenho ele aqui fácil. Isso, tá aqui. Dá uma olhadinha aqui. O nosso cronograma de provas, não, a prova de vocês é na segunda-feira, dia 7, né? É isso, pessoal? Dia 7 é a prova de vocês. Aí, como é que funciona? Já foi passado, né? Não vai ter aula, vai ser só avaliação. Começa a partir das 8 horas. Então, vocês vão ter avaliação, nós iremos logo após corrigir, né? Porque na terça-feira é feriado, não sei se vocês estão sabendo. Terça é feriado, então segunda-feira vai ter apenas a prova. E hoje a nossa ideia, né, como é o nosso último dia de aula antes da prova, e praticamente seria o nosso último dia de aula do ano, né, aula oficial, digamos assim, aula sem ser aula de recuperação. Então, hoje eu queria fazer uma revisão do conteúdo que vai cair na prova, né. Eu tinha colocado para vocês apenas a parte de leis de Newton. Se não me engano, tem 4 capítulos aí. Vai do capítulo de número, deixa eu ver qual é o capítulo que nós temos aqui. Vai do capítulo 13, né, até o capítulo 16, do 13 ao 16, ok? Então, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês do conteúdo. Ao final da revisão, eu vou pedir para que vocês me digam alguma questão que vocês tenham dúvida, né, alguma pergunta, para que a gente possa ir para a avaliação sem uma dúvida, ok? Então, eu vou compartilhar aqui, né, compartilhar a tela, para que a gente possa fazer o nosso, como é que eu posso falar, a nossa revisão, a revisão dos conteúdos, né, de acordo com aquelas apresentações que eu já coloquei para vocês, de PowerPoint. E, como é que eu posso falar? À medida que eu for revisando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem, né? Eu pediria para que vocês me interrompessem no áudio, porque como eu vou estar fazendo a apresentação, né, eu não vou conseguir ver o chat, né, as mensagens que vocês colocarem no chat. Então, preferência que vocês fizessem as perguntas pelo áudio, ok? Eu vou fazer o compartilhamento. Lá. Ó. Eita aí. Muito bem. Pronto. Pessoal, tá todo mundo vendo aqui? Todo mundo visualizando? Sim. Ok, vamos começar. Então, pessoal, o nosso assunto, né, começa no capítulo 13, como eu já falei, é a parte das leis de Newton. Bom, como já está sendo gravado, os coleguinhas que chegarem atrasados, né, podem depois dar uma olhada na gravação e retomarem a parte que nós já revisamos. Então, as leis de Newton são as leis que regem a dinâmica, onde na dinâmica nós temos o estudo das causas dos movimentos, ok? Então, de uma simples maçã caindo na cabeça de uma pessoa, até a questão de um cavalo dando um breque, ou uma pessoa realizando um corte.
Então, nos esportes e no dia a dia, a gente tem muita aplicação das leis de Newton, né? E essas leis são elas que regem a dinâmica. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Ela diz que todo corpo que está parado quer continuar parado, e todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme também quer continuar em movimento retilíneo uniforme. Toda vez que você tenta modificar essas duas situações, ou seja, um corpo parado entrar em movimento, ou um corpo com velocidade em linha reta, você tenta parar ele, ele resiste a essa mudança. E essa resistência nós chamamos de inércia, ok? O que é importante a gente lembrar, se o corpo estiver com velocidade constante ou parado, nessas duas situações, a força resultante ela vai de zero. Beleza? Então, trabalhei primeiro a lei de Newton, corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas situações, a força resultante é igual a zero. Já a segunda lei, que é o nosso princípio de causa e efeito, ou princípio fundamental da dinâmica, ele fala que para que você possa tirar o corpo da situação de repouso ou de velocidade constante, é fundamental, né, que seja aplicada uma força resultante. E que o valor dessa força que vai ser aplicado sobre o corpo é igual ao produto da massa vezes a sua aceleração. Então, a causa é a força, o efeito é a aceleração sobre o corpo de massa. Então, aqui a minha força resultante, o somatório das forças, é igual a massa vezes a aceleração. O cuidado que a gente tem que tomar aqui, né, quando a gente for fazer, como a gente viu em aulas passadas, o diagrama de corpo livre, é ver quais são as forças que estão a favor da aceleração, né, e as forças que estão contrárias à aceleração. Então, quem estiver a favor, entra aqui nessa minha resultante positiva, quem estiver contrário, vai entrar nessa minha resultante negativa. Então, a minha aceleração seria o meu referencial, eu dizer, né, qual força está no sentido positivo, qual força está no sentido negativo. Então, aí, ó, aqui no nosso exemplozinho, o rapaz exercendo uma força sobre o corpo de massa, gerando a nossa aceleração. Daí vem também a nossa terceira lei de Newton. É o princípio da ação e reação. Essa terceira lei nos fala o seguinte: para toda força de ação, há uma força de reação gerada, né? Ela tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor, a mesma direção, porém, sentido contrário à ação. Então, para toda força de ação, existe uma força de reação de mesmo valor e direção, porém, com sentido oposto. Ok? Então, aqui, ó, força de ação e reação com o mesmo valor, e o menos aqui representa o sentido sendo contrário, né? Então, aqui nós temos várias situações do dia a dia. O lançamento de foguete, então, a ação feita no ar, reação sobre o foguete. Um simples caminhar, você faz uma força sobre o solo de ação, o solo responde com a reação para frente. Ou simplesmente, ó, essa situação aqui do Bart Simpson, faz uma ação no ar e tem uma reação sobre ele. Lembrando sempre, pessoal, que ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Sempre. Não se esqueçam disso. É justamente por causa disso, por causa do fato de ação e reação atuarem em corpos diferentes, que o movimento ocorre. Né? Então, se elas atuassem no mesmo corpo, então não haveria a ocorrência do movimento. Então, mas como elas atuam em corpos diferentes, vai gerar o movimento devido ao fato de elas atuarem em corpos diferentes. Beleza? Então, ó, as forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Beleza, galera? Tudo certo sobre as três leis de Newton? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tudo tranquilo. Aí vamos à aplicação das leis de Newton, né? Começando pelos tipos de força. Então, o primeiro tipo de força que a gente vê é a força-peso. Né? A força-peso é uma força que age sobre todos os corpos e ela age sobre a ação da gravidade. Também é chamada, né, de força gravitacional. Então, para você calcular a força-peso, primeiro, lembre-se que ela sempre vai apontar para baixo, com todo o corpo de massa que está sob a ação da gravidade também está sob a ação da força-peso. E o cálculo da minha força-peso é massa vezes a minha aceleração da gravidade. Essa aqui é a minha equação. A outra força é a força normal. É importante você lembrar, pessoal, que a força normal é sempre perpendicular
a superfície que está em contato com o corpo. Então, essa aqui é a superfície em contato com o corpo, formando 90 graus, eu tenho a minha força normal. Então, sempre perpendicular à superfície de contato. No plano inclinado, eu também tenho a minha força normal, perpendicular, formando 90 graus. Ok? É importante lembrar que apenas no caso do corpo estar apoiado numa superfície horizontal, apenas nessa situação, eu tenho que a minha força normal é igual à minha força peso. Caso eu não tenha essa situação, eu não tenho equação, né, para calcular a força normal, então você vai calcular a normal através de aplicação da primeira, da segunda ou da terceira de Newton, né, dependendo da situação que o corpo se encontra. Outra equação que não tem, outra que é força que não tem equação é a força de tração, né? Força de tração ou tensão é a força exercida através de um fio ou um cabo, de maneira que essa força vai ser exercida sempre na direção e sentido do fio do cabo. Então, se eu pegar a tração desse fio sobre a caixa, uma caixa está amarrada, o fio está do lado direito da caixa, então a força de tração sobre a caixa aponta para a direita. Se eu pegar em relação ao rapaz que está puxando a caixa com a corda, né? Como a corda está do lado esquerdo dele aqui, então a tração sobre ele vai exercer, né, para a esquerda. Também não temos equação, como eu disse, nós temos o cálculo dessa força sendo através da aplicação de uma das três leis de Newton. E a força elástica. Né? A força elástica é a força que é exercida sobre qualquer corpo elástico, né? Que sofre uma deformação. Então, X aqui da minha força elástica, né, aqui é a nossa lei de Hooke. Então, X é a deformação desse meu corpo elástico. No caso, geralmente, o corpo elástico que eu vou trabalhar é a mola. Então, X é a deformação da mola. E o K é o que eu chamo de constante elástica da minha mola. Essa constante elástica, ela é representada muitas vezes pela densidade da sua mola. Se você tem uma mola mais dura, mais rígida, a constante elástica dela é maior. Se ela é uma mola mais maleável, mais levezinha, fácil de você comprimir, então a constante elástica ela é menor, tem um valor menor. Ok, pessoal? Tudo certo aí? Dúvidas sobre essas forças? Tudo certo. Vamos lá. Vamos pegar agora nosso... Vamos pegar na sequência, né? Na sequência nós temos... Cadê? Capítulo 15, né? Que é a nossa força de atrito. Aqui. Então, a força de atrito, pessoal, como a gente viu, né, em aulas passadas, é uma força que... Como é que eu posso falar? É uma força de contato. Ela existe quando o corpo estiver em contato com uma superfície e ela vai depender, assim como qualquer força de contato, ela vai depender da força normal, porque é o contato entre o corpo e a superfície que vai gerar a força normal e, por sua vez, vai gerar a força de atrito. Importante lembrar que a força de atrito ela vai estar sempre contrária ao movimento ou a um possível movimento, supondo que o corpo ainda não entra em movimento, né? O cálculo da minha força de atrito é dado pelo produto da normal, vezes esse mizinho aqui, ó, é o meu coeficiente de atrito. Porém, você tem que tomar cuidado com o seguinte, existem dois tipos de atrito, né? E às vezes a questão não trabalha com isso, trabalha apenas com um atrito, então, se ela trabalha apenas com um tipo de atrito, ela vai dizer se o corpo está parado ou se o corpo está em movimento. Mas se ela não disser, né, não der apenas um tipo de atrito, ela vai ter que dar os dois coeficientes de atrito. É porque nós temos dois tipos de força de atrito. O atrito estático, que é aquele valor que a gente calcula para saber se o corpo vai entrar em movimento ou não. Então, até eu atingir o meu limite para o repouso, que é o valor da força de atrito estático, né? Então, esse valor aqui é como se fosse uma referência. Então, achei o valor da força de atrito estático, pronto, ali é minha referência. Até atingir aquele valor de referência, a força de atrito sempre vai responder com um valor igual à força que você aplica no corpo.
né? Ultrapassando esse nosso limite, essa nossa referência de limite, eu deixo de ter o atrito estático, passo a ter o atrito dinâmico ou cinético, como pode ser falado em algumas situações. O cálculo é semelhante a esse daqui que a gente viu, só que para cada tipo de atrito eu tenho um coeficiente específico. Então, no atrito estático, teria aqui o coeficiente estático. No atrito dinâmico, tem o meu coeficiente dinâmico. Ok? Então, vamos lá. O nosso exemplo que eu tinha dado outra vez foi o seguinte. Imagine que você tem uma força sendo aplicada no corpo e você calculou as duas forças de atrito, estático e dinâmico. Quando calculou o atrito estático, achou 30 newtons. E quando calculou o dinâmico, deu 25. Sempre o atrito dinâmico vai ser menor do que o atrito estático. Fique bem claro isso. Porque o coeficiente dinâmico é sempre menor do que o estático, ok? Então, vamos lá. Se eu achei o coeficiente, a força de atrito estático igual a 30, significa que isso daqui é o meu valor de referência. Então, valores abaixo de 30 newtons não fazem o meu corpo se movimentar. Por quê? Porque sempre eu vou conseguir, estando abaixo do limite, o atrito sempre vai conseguir manter o corpo em repouso. Então, quando eu aplico forças abaixo de 30 newtons, que é o meu valor de referência, o meu corpo responde com atrito sempre com valor igual. Então, vamos lá. Se a questão pergunta qual o valor da força de atrito, achei esses dois valores, certo? O atrito estático e o atrito dinâmico. Ele diz qual o valor da força de atrito, tudo vai depender dessa minha força F, da força que eu vou aplicar. Então, se eu aplico uma força de 10 newtons, observe que 10 newtons está abaixo do meu valor de referência. Então, se eu aplico 10, eu estou abaixo do meu valor de referência, o atrito responde igual, com 10 newtons. Ok? Então, a força de atrito vai responder igual até atingir o meu limite de referência. Aplico 20 newtons. Então, o atrito responde, pelo fato de ainda estar abaixo do meu valor de referência, ele responde com 20 também. Aplico 30 newtons. Né? Estou no valor limite. Né? Então, eu ainda respondo com um valor igual. Certo? A partir do momento que eu ultrapasse esse limite, se ele colocasse 30,00001, ultrapassei de qualquer maneira, deixo de ter o atrito estático e agora tem o atrito dinâmico. Então, a partir do momento que eu e 40 está acima do meu limite, então agora, se der atrito, é de movimento. Então, acima do limite, eu sei que esse cara vai entrar em movimento e o valor do atrito já vai ser o atrito dinâmico. Então, o atrito estático, né, ele serve como limite, por quê? Porque, dependendo do valor da força, a força de atrito vai responder sempre com um valor igual, só que, ou seja, ela vai estar sempre aumentando, né? Só que quando eu ultrapasso esse limite, né, essa minha força de atrito que tinha um valor variável, ela passa a ser constante, porque agora eu vou ter, depois que eu ultrapasso o limite, minha força de atrito dinâmica. Ok, galera? Perguntas? Pergunta aí, pessoal. Eu não entendi essa última parte, Bruno. O do atrito dinâmico? Não, sobre esse negócio do... Ai, calma, essa última parte que você explicou. Não, que esse atrito aqui, ó, ele não é variável, vai estar variando. Tá vendo? E esse daqui é o estático. Entendeu? Esse não é atrito estático, ele vai estar variando. Então, tem aqui a força de atrito estático, né, que vai ter o seu valor variando até eu atingir o limite. Entendeu? É isso que eu estou querendo falar. Ah, sim, obrigada. Nada. Então, tem esse valor variando. Quando eu chego no atrito dinâmico, observe que ele é constante. Ele vai ser 25 e vai continuar sendo 25 o tempo todo. Mas antes de entrar em movimento, né, a força de atrito responde igual à força motor, né, força motriz. A força que pode causar um movimento. É isso que eu estou querendo falar. Que seria
meu FAT, né, dinâmico, tá aqui. Mais alguma dúvida? E aí, pessoal, dúvidas? Povo? Nada? Posso continuar? Pode ser? Pode. Pode continuar. Vamos lá. Aqui é aquela relação que eu falei, né? Que o coeficiente dinâmico é sempre menor do que o estático. Então, consequentemente, a força de atrito dinâmica vai ser sempre menor do que a força de atrito estática. Aqui tivemos algumas questões que nós respondemos, né? E aqui a gente tem a parte de plano inclinado, né? De elevadores. Apesar de que elevadores, como eu disse, eu não vou cobrar de vocês, apenas a parte de plano inclinado. Por quê? Né? Porque essa parte de elevadores, primeiro, ela pode ser calculada através da aplicação da segunda lei de Newton, então não há necessidade de ser, digamos assim, mais específico, né? Com relação a essa parte de elevadores, e também, né? Vocês vão ver novamente essa parte de elevadores lá no primeiro ano, no ano que vem. Então, até se for separar como sendo um caso específico também, eu prefiro que seja visto lá no primeiro ano do que aqui, né? Você vai ver lá com um pouco mais de calma. Mas vocês vão ver que não tem nada de difícil. É simplesmente a aplicação da nossa segunda lei de Newton. Mas vamos lá. O plano inclinado, né? Ele se dá pelo fato de você, como é que eu posso falar? Você ter um corpo apoiado no plano que forma uma certa angulação. Então, ele é uma máquina simples, né? Como eu já falei algumas vezes, essas máquinas simples, elas são utilizadas com o objetivo de erguer objetos, né? Nós temos o plano inclinado, e além do plano inclinado, a gente tem também o sistema de polias, também é um tipo de máquina simples, né? E eu acho que, não sei, acho que não foi, 15, 16. Esqueci algum capítulo da gente, não? A gente fez o capítulo 14, não foi? A gente fez o 14? A gente esqueceu alguma coisa. A gente fez o 13. Cadê aqui? O 14 foi esse. 15, 16. Mas acho que estou esquecendo alguma coisa. A gente também falou de sistema de polias, não foi, pessoal? Falamos também? Foi ou não foi? Ele que acabou faltando. Ah, foi. Sistema de blocos e sistema de polias. Eu vou falar na próxima. Esse daqui já é o 15, 16. Melhor falar logo. Porque senão a gente acaba passando. Então deixa eu só pegar o capítulo da sequência. Pegar o capítulo da sequência. Porque esse é o... Faltou o 14, foi. Faltou o capítulo 14. A gente falou de força de atrito. Faltou o capítulo 14. A gente ainda não... Isso. Fazendo a sequência para quem não perde o fio da meada. Depois eu retomo lá, certo? A gente acaba pulando esse capítulo e acabar esquecendo de revisar. Então, no capítulo 14, pessoal, a gente fala a respeito de duas coisas. Sistema de blocos e sistema de polias. Né? Assim como o plano inclinado, que a gente vai ver, o sistema de polias, ele também é uma máquina simples. Né? No sistema de blocos, né, como eu falei agora há pouco, você vai trabalhar o resultado das forças que atuam no corpo. Para exemplificar, a gente colocou um exemplo respondido
né, para poder explicar como é que funciona. E, através dele, a gente aprende como resolver situações do sistema de blocos. Então, a questão que foi dada foi essa aí. Ó. Ele dava um sistema formado por 2 blocos, A e B, né, onde esses blocos têm um fio aqui no meio e eles eram puxados por uma força de 50 newtons. Ok? E ele quer saber a tração do fio que une os corpos. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, nós fazemos uma coisa chamada diagrama de corpo livre. A gente viu que esse diagrama de corpo livre nada mais é do que você pegar os corpos e observar as forças que atuam nele. Então, vamos lá. Observando aqui, ó, eu vejo quais as forças que atuam em A e que atuam em B. Então, note que em B eu tenho a normal de B, o peso de B, que acabam se anulando, certo? E aqui eu tenho a tração, porque existe o fio do lado direito de B. Em A eu tenho a normal de A e o peso de A, que também se anulam, né? E por que se anulam? Porque tem valores iguais, a gente já falou isso agora há pouco. E aqui eu tenho, ó, das forças atuantes, as únicas que sobram, são a força F, que está em A, e a tração. O que é que a gente vai fazer aqui? Aplicar a segunda lei de Newton para cada um deles. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, em B, ó, a resultante, normal e peso se anula, só sobra a tração. Em A, eu vou ter F, que está a favor do movimento, aí fica positivo, e a tração, que está contrária ao movimento, porque o movimento vai ser determinado por essa força F, e fica negativo. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Vocês entenderam? Sim ou não, pessoal? Sim. Ok. Depois, o que a gente faz? Com essas duas equações, a gente monta o sistema. Desse jeito. Montando o sistema, a gente corta as forças que têm, né, semelhança. Então, no sistema de equação, você soma a primeira equação com a segunda. Então, ao somar, ó, menos t cai com mais t, você acaba chegando nessa conclusão aqui, ó. F é igual ao que sobra, massa de A vezes a aceleração, mais massa de B vezes a aceleração. Mas nós falamos que toda vez que você chegar nessa situação, posso juntar, né? Dizer que a minha resultante das forças que sobraram é igual à soma das massas vezes a aceleração. O que a gente faz aqui? Aplica os valores. F vale 50, as massas ó, são 30 e 20, vai dar 50. Então, 50 dividido por 50 vai dar a minha aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Importante, pessoal, em questões de sistemas de blocos, o seu primeiro objetivo é sempre achar o valor da aceleração, caso ela não seja dada na questão, certo? Então, primeira coisa, acha a aceleração. Depois que você achar a aceleração, você vai ver que qualquer força pode ser encontrada com essa aceleração. Então, qualquer força que você queira achar que não tem um valor aqui, você pode encontrar, aplicando o valor da sua aceleração. Então, como a questão que é a tração, eu posso aplicar essa aceleração ou na primeira equação, que está mais simples, né, da gente achar a aceleração, ou na segunda. Se você aplicar na segunda, você também acha a tração do mesmo jeito. Então, aplicando na primeira, ó, tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, vai ficar a massa de B que é 30, vezes a aceleração que é 1, então, vai dar 30 newtons. Ok? Todo mundo entendeu aí como é que se resolve o sistema de blocos? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Bruno. Ok, então, apenas aos passos. Primeiro passo, fazer o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? Observar as forças que atuam em cada corpo. Segundo, observando essas forças, ver quais delas se anulam, né? E terceiro, né, aplicar a segunda lei de Newton. Apliquei para um corpo, apliquei para o outro. E quarto passo, se você não tiver a aceleração, calcular o valor dela. Depois que você faz todos esses 4 passos, você pode achar a força que você quiser na questão. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Aqui nós fizemos essas questões e nós temos aqui nosso sistema de polias. Então, o sistema de polias é uma máquina simples, né? Ele é utilizado com o objetivo de erguer objetos. Temos 2 tipos de polias, né? De sistema de polias. O primeiro sistema de polias que trabalha com uma polia fixa. Nós temos aqui uma polia fixa.
Vendo aqui, ó, ela serve apenas como sustentação. Então, a facilidade que ela dá, justamente, ela tem um melhor apoio, dá um melhor apoio para você erguer os objetos, mas ela não diminui a força que você tem que fazer. Já a polia móvel, cada uma das polias móveis vai fazer com que o peso do seu corpo seja dividido pela metade. Então, aqui, ó, tem uma polia. Essa daqui é fixa, porque ela está presa no teto, ó. Já essas três aqui, ó, são polias móveis. E elas é que fazem o trabalho de diminuir a força que você tem que aplicar. Então, se você tem um peso P, a força que o cara faz, ó, devido às três polias móveis, é 8 vezes menor. Porque aqui, ó, divido por 2, vai ficar P sobre 2, divido novamente P sobre 4, divido novamente P sobre 8. Ok? Para quem quiser uma equação para poder você aplicar, né? Você vai dizer que a força que você vai ter que aplicar, a força, como é que eu posso falar? Força potente, força que você aplica para erguer o corpo, é igual ao peso do cara, que nós chamamos de força resistente, dividido por 2 elevado a N. E quem seria N? N é o número de polias móveis. Ok? Tá claro aí, pessoal? Tudo certinho? Beleza? Tudo tranquilo. Vamos lá. Sim, importante também lembrar. Quanto mais polias móveis você tem, né? Mais corda você vai ter que puxar. Porque note que aqui, ó, eu puxo corda de um lado da polia e do outro também. Vou puxar corda dos dois lados, ó, tá vendo? Então você diminui a força que você faz para poder subir o objeto, porém você vai ter que puxar mais corda. Então você ganha vantagem de um outro, de um lado, e desvantagem do outro. Sempre assim. Deixa eu ver o que mais. Temos questões aqui, né? E, por fim, agora sim, nós vamos lá, né? Para o nosso. Cadê? Aqui. Plano inclinado. Então, pessoal, o plano inclinado, assim como o sistema de polias, ele é uma máquina simples. Entendo que toda e qualquer máquina simples é utilizada com o objetivo de erguer objetos. Porém, você tem que erguer objetos realizando menor esforço. Esse é o objetivo das máquinas simples. Lá, o sistema de polias, ele, dependendo da quantidade de polias móveis que você tinha, você conseguia fazer menos força para erguer o corpo. Aqui, o plano inclinado, o fato do corpo estar numa superfície inclinada, vai fazer com que você realize menos força para erguer o objeto. Então, se você vai erguer um objeto na vertical, né, você vai ter que fazer uma força também na vertical, que tenha valor igual ou superior ao peso dele, para que ele possa subir. Se eu estou no plano inclinado, isso daqui já muda um pouquinho de figura. Por quê? Quando eu estou no plano inclinado, note que a normal não tem a mesma direção do peso. Então, o peso ele vai se dividir em duas componentes, certo? E uma dessas componentes se anula com a normal. Então, a componente y, dy, se anula com a normal, porque elas têm valores iguais. E também é importante a gente falar que quando você precisa achar o valor da sua força normal, né? Para poder você calcular uma possível força de atrito, que a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, né? Então, se houver essa necessidade, você vai calcular a normal através de PY, já que ela tem valores iguais. Então, aqui, ó, se eu quiser erguer esse objeto, fazer ele subir, então, para que ele suba, tem que aplicar uma força nesse sentido, caso eu queira que ele suba, né? De maneira que essa força tem que ter valor igual ou maior que apenas uma das componentes da força-peso, apenas um pedaço do peso, porque o outro pedaço vai ser anulado com a normal. Então, eu preciso vencer apenas um pedaço da força-peso para que esse corpo possa subir. Nós temos as equações para calcular cada uma dessas componentes. Então, Px, eu calculo a partir do produto da força-peso, vezes o seno do ângulo. Tem esse ângulo, o ângulo formado com plano inclinado, certo?
esse ângulo aqui. E PY é o peso vezes o cosseno do ângulo formado com o plano inclinado. Ok? Dúvidas aí, galera? Alguma pergunta? Como eu tinha falado, esse ângulo que vai aparecer aqui, se ele for ângulos conhecidos como 30, 45 e 60, vocês têm que saber o valor do seno e do cosseno, porque são valores tabelados, né? Mas se forem ângulos desconhecidos, como pode aparecer em algumas questões, ângulo de 37 graus, 53, né, sei lá, 25, ele vai ter que dar a você algum valor de referência. Beleza? Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida aí? Dúvidas? Houve? Nenhuma dúvida, Bruno. Ok. Olha aí, já estamos com 32 pessoas, né? 32, são 30, né? Porque uma dessas pessoas sou eu e a outra é a questão do compartilhamento. Então, deixa eu só parar a apresentação para a gente fazer a nossa chamada. Tá. Fazer o refresh e o download. Isso. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho, certo? Que a gente possa continuar a nossa aula, resolver uma questãozinha só da internet aqui, rapidinho. Pronto, foi só um cabo que estava um pouquinho solto aqui. Estava dando que a internet não estava em má qualidade, né? Fiz o encaixe aqui e já está tudo tranquilo. Bom, vamos lá, vamos à nossa frequência. Deixa eu excluir o meu nome aqui. Vou colocar vocês em ordem alfabética. Pronto. Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Vamos aí, 32 pessoas, né? Um ano. Salvar logo aqui a nossa frequência. Hoje são 30/11. Estamos no último dia de novembro, né? Vai chegar dezembro, o mês do Natal. Sei que agora as comemorações não vão ser do mesmo jeito, né? Tem que tomar um pouco mais de cuidado com as comemorações, porque, querendo ou não, a gente vai ter que tomar cuidado com os nossos avós, né? Justamente pelo fato deles, que eu posso falar, serem do grupo de risco, e a gente não poder estar o tempo todo em contato com eles. Então, vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas é importante que vocês deem uma passadazinha na porta, né? Da casa do vovô, da avó. Vou, Feliz Natal, passa assim na porta, dá um tchauzinho, dá para fazer isso. Aquela fala assim da porta, então liga, então faz chamada de vídeo, né?
hoje em dia, eu já vi, minha esposa é professora também, eu vi que ela mandou para mim os meninos fazendo festa do pijama online, né? Eles fizeram uma chamada no, não sei se foi no Instagram, acho que foi no WhatsApp mesmo. Fizeram uma chamada de vídeo, ou foi no Meet, acho que foi no Meet. Eles fizeram uma chamada de vídeo entre eles, né? Entre eles fizeram uma chamada de vídeo para fazer uma festa de pijama online. Isso ficou bem, bem legal mesmo. Interessante. Criatividade, essa galera não tem limites. Então tenta fazer online, né? Tenta fazer na sua casa e fazer chamada de vídeo com seus avós, né? Com os parentes que estão distantes. A questão toda é você não perder o contato, né? Mas não deixa de fazer o contato. Faz de maneira segura, né? Mas não deixa de fazer. Ok? Vamos lá. Dia 30/11. Aqui. Não sei quem é que está aqui. São 46. Temos 32 pessoas. Então, uma galerinha boa, viu? 46, 32. Então, faltaram aqui 14 pessoas. 14 pessoas faltaram. Vamos lá, vamos ver quem. Duas pessoas que faltaram. Ok, vamos à frequência. Então, a Agatha faltou, né? Faltou a Agatha. Faltou a Agatha. Deixa eu ver aqui. A Agnes está aqui. Ana Caroline, Ana Alice. Isso. Ana Beatriz também está. O nosso coleguinha Arthur César faltou, infelizmente. Faltou Arthur César. Estamos com Arthur Gomes. Arthur Gomes. Beatriz faltou também, foi? Pessoal, quem entrou na segunda aula, quem entrou agora, vai me avisando, certo? Eu disse, faltou, antes pessoal, eu cheguei agora, certo? Então, Beatriz faltou. Beatriz. Vamos lá. Beatriz faltou. Temos Bianca, Bruna. Camila está aqui. Caroline também. Emily. Felipe Douglas faltou, não foi? Felipe Douglas faltou. Infelizmente, nosso coleguinha faltou. A Gabriel Nascimento está aqui. Gabriel. A Júlia também está. Graziele faltou. Graziele está aí? A nona é Graziele e Gustavo. Graziele, Gustavo, Paz e o Hélio, né? Graziele faltou. Graziele, Gustavo e o Hélio, as 3 pessoas, né? 3, 4, 5, 6, 7. Já foram 7. Bom, Isiane está aí.
Luciane. Jamile também. João Eduardo faltou? Você está aí, João Eduardo? João Eduardo. João Eduardo não está. Está o Juan, né? Aqui o Juan. Deixa eu ver. As duas Júlias faltaram? Júlia Beatriz e Júlia Caroline? É isso? A Júlia Caroline foi ao médico. Como é? A Júlia Caroline foi ao médico. Ela avisou no grupo até. WhatsApp. Ah, tá. Foi ao médico, né? Então, Júlia Caroline foi ao médico. Ok. Deixa eu ficar a falta dela. Tá aqui. Júlia Caroline. Ausente, pois foi ao médico. Ok. Júlia Caroline foi ao médico. Deixa eu ver quem mais. Camila está aqui. Cauã também. Aí temos Laila. A Lara faltou, não foi? É isso? Lara faltou. Faltou Lara. Estamos aqui com Larissa. Laís está aqui também. Letícia. O Lucas faltou, não foi? Mas o Lucas não está aparecendo aqui. Lucas faltou. Nosso coleguinha Lucas está ausente. Luiz Eduardo está aqui. Aqui Luiz Eduardo. As Marias Claras estão as duas. Maria Eduarda também está. Maria Fernanda. Eu acho que estão todas as Marias, não? Maria Luísa também. São todas as Marias. Nathalie. Nicole também. Paula. Faltou a Rebeca, né? Tá aí, Rebeca? Tem mais um ausente. Temos 33. Quem mais faltou? A Rebeca. Alguém consegue ver, pessoal? Mais alguém que faltou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas vocês são 46. Tá faltando uma pessoa aí, que eu não estou vendo. Quem consegue ver aí, pessoal? Mais alguém que está faltando aí? Mais uma pessoa faltando aí. Rapaz.
Ana Alice, Ana Beatriz, Arthur César, Beatriz também faltou. Bruno está aqui, Camila está aqui, Caroline também, Emily está aqui, Felipe Douglas faltou, já coloquei. Gabriel está aqui, Júlio está aqui, Grazi e Gustavo e Hélio faltaram. Isso. Isiane está aqui. Quem foi mais que faltou? Isiane está aqui. Jamile também está aqui. Aí faltou o João Eduardo. Já coloquei. Juan está aqui. O Juan está aqui. Uma Júlia faltou, a outra foi o médico. Também já coloquei. Tá, Camille, Cauã. A Lara também. A Lara faltou. Larissa. Laís. Ah, já sei. Foi a Letícia Araújo faltou, não foi? Foi isso, pessoal? Letícia Araújo faltou. Faltou, cadê aqui? Letícia Araújo faltou. Letícia, você está aí? Se você tivesse, pronuncie. Letícia, está aí? Araújo? Tá não, né? Ela não está. Isso. Luiz Eduardo tem até falado, né? Letícia Araújo. Valeu, Luiz. Felizmente só vi agora, mas valeu aí. Vamos lá. Então, foi isso mesmo. Tá aqui. Salvar a nossa frequência. Pronto. Frequência feita. Tudo certinho. Vamos que vamos. Vamos lá. Pessoal, olha só. A gente fez a nossa frequência aqui agora, né? Eu queria pedir a vocês, agora, né, para vocês selecionarem questões desses capítulos, né? Que são os capítulos que a gente está revisando. Vai do 13 ao 16, né? 13, 14, 15, 16. Então, que vocês vissem alguma questão que vocês estão com dúvida, queria que eu fizesse, para a gente responder agora. E aí? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Olha agora. Diz o capítulo, a página, né? E a questão. E aí? Estou com o módulo aberto aí. Abra um módulo para a gente começar a fazer as questões. Vamos lá? Agora é hora de vocês tirarem as dúvidas. Já fizemos a revisão, agora vamos tirar as dúvidas. Vamos lá? Ovo. Alguém? Vamos lá, pessoal? Estão aí, pessoal? Ovo. Oi, Bruno. Oi, vamos lá. Hora de tirar as dúvidas. Olha agora.
Hoje é uma questão para a gente fazer. Bruno, Gabriel disse página 25, questão 5. Deixa eu só ver uma coisa aqui, não? Rapidinho. Vamos lá. Foi a página 9, questão 4. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Vou abrir aqui o nosso aplicativozinho. Deixa eu compartilhar ele. Tá aqui. Então, página 9, questão 4, né? Qual é o capítulo, sabe dizer? É o 14, eu acho. É o 14. É o que tem uma pessoa aqui pendurada. É essa a questão, Gabriel? Uma pessoa pendurada, sendo arrastada por um carro para cima, é esse? Não, essa aí foi a Isiane que pediu. Ai, foi. Ah, foi aí, sim. Deixa eu fazer assim. Eu vou pegar essa daí. Página 9, questão 4. Vou pegar ela. Colocar lá, né? Vou pegar ela aqui. E letra A e letra B. E também vou pegar do Gabriel. Página 25, questão 5. Agora, Gabriel, essa é de que capítulo? Página 25, questão 5. É a 15, o capítulo 15. 15, né? 25. 25, questão 5. Eita, isso é legal, vamos? Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa questão. Na sequência, vamos colocar essa questão. Vamos fazer as duas, né? Vamos resolver as duas. Vamos lá. Questão 4. Aí depois eu vou para 5, para o Gabriel. São essas questões, pessoal? Só me confirma. Isiane, essa aqui de cima que você está falando? Foi essa? Eu não é, Isiane, é essa? Pior que ela nem tá respondendo, mas acho que é. E, Gabriel, tá certo essa 5? É essa mesmo? Beleza, beleza. Vamos lá. Então, começando pela questão número 4, ele fala assim, ó. Uma caminhonete de 2.000 quilos tenta resgatar um operário de um precipício e, usando um cabo inextensível que liga o veículo ao infortunado trabalhador, de massa 80 quilos, ele pede para você desprezar o atrito com a polia e considerar que o homem sobe com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, aí, ó, você já não tem que calcular a aceleração. Ele já dá para você a aceleração. Ele quer que você calcule a intensidade da força que movimenta a caminhonete. Então, vamos lá. A força que movimenta a caminhonete, poderíamos dizer que é uma força que aponta para a direita. É a força que movimenta a caminhonete. Então, vamos botar aqui para a direita. Eu tenho uma força. Para a esquerda, eu teria outra.
Então, para a direita eu tenho uma força F, movimenta a caminhonete. Para a esquerda eu tenho a tração desse fio P, ok? Pegando, voltando. Para esse cara aqui, ó, para cima, eu tenho a força de tração novamente, só que agora é a tração do fio puxando esse cara para cima. E para baixo, temos o peso dele. O peso desse cara vai puxar para baixo. Daqui a gente já faz o diagrama de corpo livre. Temos a nossa força-peso. Ok? Bom, se eu quero saber essa força F, né, que puxa a caminhonete, aplicando a segunda lei de Newton, posso colocar assim, ó. Força resultante. Eita. Força resultante em B é igual, aí aqui vai ficar a massa de B vezes a aceleração. Essa é a minha equação da força resultante, né? Bom, a força resultante aqui, F, né? F vai ser F menos a minha tração T, igual a massa de B vezes a aceleração. Seria bem mais fácil, né, a gente aplicar esses valores aqui e achar já o valor da força F, caso a gente tivesse o valor tração. Porém, nós não temos. O que é que a gente vai ter que fazer? Fazer a resultante também sobre esse cara, sobre esse outro carinha aqui, ó. Vamos botar aqui a força resultante do carro, né? Do carro e a massa do carro. Eu vou ter que fazer a resultante também sobre o homem. Vou colocar aqui. Força resultante. Né? A força resultante sobre o homem. É o meu trabalhador. Vou botar T, né? Trabalhador. É igual a massa do meu trabalhador. A massa dele. Vezes a aceleração. Então, se eu for pegar aqui, ó, quem são as forças que atuam sobre esse cara? No sentido do movimento, já que ele vai ser puxado para cima, eu tenho a tração, né? Menos o peso dele. Ok? Ah, professor, mas aqui o carro também não tem duas forças, normal e peso? Tem. Só que a normal dele e o peso dele acabam se anulando, por isso que a gente, de certa maneira, desconsidera. Né? Nós vamos ter aqui, vou até colocar, né? Deixa eu botar aqui a massa do trabalhador vezes a aceleração. Aqui. Então, a normal e o peso dele, temos aqui a normal do carro e o peso dele, acabam se anulando. Né? Acabam se anulando, o normal e o peso dele. Então, vai sobrar essas outras duas forças. Bom, com isso daqui, eu posso fazer o meu sistema. Agora eu vou pegar, montar o sistema com essas duas equações. A primeira equação, vou montar o sistema com essa segunda equação aqui. Aqui. E vou cancelar as forças que forem, que eu puder, somando as duas equações, que eu puder cancelar. Então, ó, temos aqui o nosso sistema. Aqui cai tração com tração. Eu acabo tendo, ó, e só vai sobrar F menos o peso do trabalhador igual a soma das massas, né? Vai ser a massa do carro vezes a mais a massa do trabalhador
vezes a aceleração. Bom, daqui é só você substituir os valores. Então, substituindo, ó, F é a força, menos o peso dele. Lembre-se que peso é M vezes G. Se a massa do trabalhador é 80, o peso dele vai ser quanto? Quanto, pessoal? Se G é igual a 10, 80 vezes 10 dá quanto? 800. Você está devagar hoje, não? Igual a soma das massas, ó. Eu tenho a caminhonete com 2.000, mais o trabalhador com 80. Vezes a aceleração, que é 1. Ok, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Eu continuo com o meu F, sendo igual. Aqui eu vou ter 2.080. E o 800 que estava subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Mais 800. Quanto é que dá essa minha força F? Dá 2.880 newtons. Então, esse é o valor da minha força F, que é a força que é puxada pela caminhonete. Na letra B, ele quer o valor. Cabo, no máximo, suporta uma tração de 2.000 newtons. Ele pergunta, será que o resgate com essa aceleração, será que é possível resgate com essa aceleração sem que ele arrebente? Bom, a gente vai calcular o valor da tração e ver se ultrapassa os 2.000. Eu posso aplicar nessa segunda equação aqui, ó. Então, aplicando nela, nessa equação daqui, minha segunda equação, eu vou ter o seguinte, que é a minha tração menos o peso do trabalhador, que é 800, é igual a massa dele, que é 80, vezes a aceleração, que é 1. Então, essa minha tração aqui, ó, vai ser igual, vai ficar 80, né, que já está do lado direito, e 800 eu passo somando, mais 800. Isso vai dar, ó, 880 newtons. Então, notem que 880 newtons não ultrapassa, né, o valor máximo suportado, que é de 2.000 newtons. Então, ele não vai arrebentar. Ok? Dúvidas aí? Vou botar aqui. É possível o resgate. Dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Vamos à próxima. Aqui ele fala assim, nas situações esquematizadas na figura, um trator arrasta um cilindro metálico de 4 vezes 10 a terceira newtons de peso sobre o solo plano e horizontal. Se a velocidade vetorial do trator é constante e a força de tração exercida vale 2 vezes 10 a terceira newtons, né? Ele já dá a tração aqui. Ele quer o coeficiente de atrito entre o cilindro e o solo. Ele dá aqui, ó, arrasta, pronto. Eu posso começar a colocar as forças que atuam aqui, ó. Tá, aqui eu tenho, vamos lá. Pegando do cilindro, né? Tenho aqui a minha força normal. Para baixo, eu tenho a minha força peso. Contrário ao movimento, eu tenho, né? Contrário ao movimento, eu vou ter aqui a minha força de atrito. Aqui. E na direção do movimento, ele deu a tração do fio aí, né? Então, na direção do movimento, eu tenho a tração desse fio. A minha tração T. Ok? E o coeficiente de atrito. Vamos lá. O que é que a gente sabe? Que a normal aqui, nesse caso,
ela vai ser igual ao peso, certo? Isso daqui a gente sabe. Normal igual ao peso. E aqui, ó, ele disse que arrasta, tá tudo cilindro e tal. Ele disse que a velocidade dele é constante. Aí a gente vem para a nossa primeira lei de Newton. Se a velocidade é constante, a gente sabe que isso implica dizer que a nossa força resultante é igual a zero. Isso vem da nossa primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, se a velocidade é constante, então a resultante vai ser igual a zero. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Que a nossa força de atrito é igual à minha tração. Aqui elas vão se anular, vai dar igual a zero. Uma vai ser igual à outra. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui. A equação da minha força de atrito é normal vezes o meu coeficiente de atrito, né? O meu coeficiente de atrito é esse mizinho aqui. Aí. Isso aqui vai ser igual à minha tração. Bom, vamos substituir os valores aqui, né, que nós temos. Como é que vai ficar? A normal é igual ao peso. Então, aqui podemos substituir pelo peso. E aqui, ó, nós temos que o peso é 4 vezes 10 a terceira, ou 4.000. Tá aí. A tração, 2 vezes 10 a terceira, ou 2.000. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, vou ter o coeficiente de atrito, vai ser 2.000 dividido por 4.000. Pessoal, quanto é que dá essa divisão? Quanto dá? Ovo? 2. Não. Se fosse 4.000 dividido por 2, daria 2. Dá 0,5. Esse é o meu coeficiente de atrito. E galera? Dúvida? Pergunta aí? Alguma pergunta? Ok, deixa eu só finalizar a nossa gravação aqui, né? Deixa eu finalizar a nossa gravação. Isso.